Aleluia, Jesus. Isaías 28, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: a quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, a qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamentos, mandamento sobre mandamentos, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e seja preso. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Você vai entender tudo, pode ficar tranquilo. Amém? A igreja pode estar sentada. Glórias a Jesus. Bendito, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, as pessoas, elas têm a visão de um Deus bondoso, e na verdade Ele é um Deus bondoso. Quem crê, diga amém. Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus de infinita misericórdia e de amor. Quantos creem assim, diga amém? Ele é tudo isso. Mas a palavra diz algo que nos estremece, quando ele diz que o Senhor, Ele é puro de olhos. Ele é um Deus que Ele não pode contemplar o mal, Ele não suporta, que Ele é um Deus puro, santo e verdadeiro. Então um Deus santo, puro e verdadeiro é muito bom, é ou não é? E que bom que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é verdadeiro. Imagina se Ele fosse um Deus tipo da mitologia grega. Não tem aquela mitologia grega, aquela coisa maligna, que ele diz que um dos deuses, não é isso? Se vê uma donzela na terra, ele vem, não é isso? Se relaciona com aquela donzela, ou ele mata ela, ou ela engravida e nasce um Zeus, nasce um Apolo. Essa é a teoria da mitologia grega. Então você imagina um Deus que viria, se ela não engravidasse, ela morria, ele estraçalhava ela, ele acabaria com ela. Que Deus cruel! Glória a Deus que nosso Deus é um Deus santo. Glória a Deus que esse Deus, Ele é bondoso. Glória a Deus que esse Deus é puro. Mas ao mesmo tempo, isso nos estremece. Por quê? Porque a figura de um Deus santo, inculpável, irrepreensível, puro, significa que a sua santidade é a tal ponto a qual Ele não suporta as impurezas. Ele não suporta os pecados. E o fato de Ele ser santo e puro faz com que Ele também seja justo. E a questão desse Deus justo é nós estarmos em um shopping e de repente um homem, né, ele vem e a mulher está olhando a vitrine com seus 2 filhos, e aquele homem vem e esfaqueia aquelas crianças, mata aquelas crianças, e ali ele é preso em flagrante. Falei errado, né? É isso aí, ele é preso. E o que acontece, amados irmãos? Ele é levado a juízo e ele confessa: eu matei porque eu quero matar, porque eu gosto de sabor de sangue na boca, eu gosto de matar. E aquele juiz também estava no shopping, aquele juiz vê tudo. E aquele juiz, ele olha para aquela causa, e esse juiz resolve ser misericordioso. Ele resolve ser misericordioso, e ele anistia aquele homem, ele perdoa aquele homem, ele deixa aquele homem embora, mesmo sendo réu confesso, mesmo matando 2 crianças. Aquele ato fez aquele juiz ser justo ou injusto? Justo ou injusto? Injusto. Seria justo aquele juiz condenar aquele homem, porque aquele homem fez algo contra a lei. Qual é a visão que temos hoje de Deus? De um Deus santo, de um Deus bom e de um Deus injusto. Que é isso, pastor? É. Porque hoje uma pessoa, ela acredita, tá, que ela não lê Bíblia, que ela não ora, que ela xinga,
que ela joga, que ela se prostitui, que ela vê o que não presta, e que ela vai morrer e vai ser salva. Que na hora do juízo, Deus vai tampar o olho para tudo que nós fizemos, e vai falar, não entra no reino dos céus. Isso vai fazer dele um Deus justo ou um Deus injusto? Injusto. Então um Deus que odeia, aleluia, amém? Um Deus que odeia o pecado, que aborrece o pecado, que odeia a iniquidade. Deus, ele não suporta tudo aquilo que é contrário à palavra dele. E nós vamos contrariar a palavra toda a nossa vida, né? Pecando, consertando, consertando, pecando, pecando, consertando, e vamos morrer. E quando chegar o juiz, ele vai fechar os olhos para todos os nossos erros, e vai nos anistiar. Ele vai nos absolver dos nossos pecados. Quem crê que isso vai acontecer? Alguém ousa dizer amém? Isso não vai acontecer, porque Deus, ele é justo. Justo juiz. Então, para que nós não venhamos ser condenados por esse Deus que é justo, e que fala na palavra dele que ele não vai ser amado, ele não vai tomar por inocente o culpado, nós temos que conhecer a sua palavra. Nós temos que conhecer as suas regras. Por isso ele fala, olha, é mandamentos sobre mandamento, mandamentos e mais mandamentos. É regras sobre regras, regras e mais regras. Um pouco aqui e um pouco ali. O grande problema é que nós entramos para a igreja, não é isso? E eu botei uma blusa escrito Jesus, eu estou salvo. Eu botei um adesivo dentro do carro, eu estou salvo. Eu aprendi a cantar o hino sem a coletânea, eu estou salvo. Eu me batizei, eu estou salvo. Não. O que vai fazer você uma pessoa salva vai ser viver as Escrituras. Quem quer ser salvo, diga amém. João 5,39 diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela vida eterna. Em Josué capítulo 1 diz que o critério para Deus andar comigo, lado a lado, é não se apartar da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite. Então eu quero Deus presente na minha vida, me guardando, me livrando, me sustentando. É só não me apartar da palavra dele. E aí eu me apego aos salmos, né? Não, eu gosto tanto, toda noite eu leio o Salmo 20, que o Senhor te ouça no dia da angústia, o Deus de Jacó te proteja, envia-te socorro desde Sião, satisfaça todas as tuas petições, não é isso? Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós teremos menção no nome do Senhor, uns em curvos e caem, mas nós estamos de pé. Eu já gosto muito do Salmo 23, todo dia eu leio o Salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez de paz. Não, é o Salmo 91, aquele que habita, e você vai, as pessoas vão prendendo-se a textos, e ela se limita àquilo ali. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de igreja. Não, eu só leio o livro de Salmos. Mas o Senhor está falando que a regra dele para a sua salvação está um pouco lá em Gênesis, está um pouco em Êxodo, está um pouco em Levíticos, em Números, Deuteronômio, está um pouco em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, está lá. Em todo o contexto bíblico há regras para as nossas vidas. Há regras para encontrarmos a salvação eterna. Então ele fala mandamento sobre mandamento, a regra sobre regra, é um pouco aqui e um pouco ali. E nós queremos sempre entender o que está acontecendo em nossas vidas, porque a destruição ela toma conta do povo evangélico, a tristeza, a angústia, não é isso? A defragação da família, dos valores bíblicos, o mundo avançando e tomando conta da igreja, as pessoas não sabem o que fazer, não sabem como agir. Mas essa palavra de Deus, outrora rejeitada por muitos, até por muitos cristãos, e pior do que isso, não leem a Bíblia e tem a sua convicção, não é assim, é o teu pensamento, a jeito que tu pensa, não. 2 Pedro 2, 2 Pedro 1, versículo 20, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois não foi produzida por vontade do homem, mas por homens inspirados por Deus. Então quando você tem um Espírito, você compreende a palavra, quando você não tem um Espírito, você não compreende a palavra. Mas o Senhor está falando, olha, me servir tem regras. E são regras sobre regras. Andar comigo, você tem que conhecer os mandamentos. E eu criei mandamentos em todo o meu contexto bíblico para você andar segundo ele. É mandamento sobre mandamento, é regra sobre regra, é um pouco aqui, um pouco ali. Aí vem uma pessoa com problema, Vanessa, conjugal. E a gente senta com esse casal, não é isso? E é muito difícil tratar casal, porque ou a mulher está 100% certa,
e o homem está 100% errado, ou o homem está 100% errado e a mulher 100% certa. É assim ou não é? A coisa mais difícil é você conversar com um casal, o marido fala, pastor, olha só, primeiro eu quero falar, não pode falar. Eu quero dizer para o senhor, eu vou aqui denunciar aquilo que eu tenho contribuído para esse casamento ser ruim. Eu tenho sido grosso, eu tenho sido estúpido, eu não tenho dado atenção, eu tenho feito assim, eu tenho sido assado, eu tenho sido desse jeito. Então, pastor, não estou aqui para falar dela, eu estou aqui para falar de mim. Porque eu preciso que Deus transforme a minha vida. Porque eu sei que muitos erros que ela comete, a culpa é minha. Porque eu, como cabeça, tenho que ser exemplo. E ela fala, não, pastor, eu também estou aqui porque eu contribuo assim, contribuo errado, eu faço desse jeito, eu faço dessa maneira. Essa seria a maneira correta. E todo casal que nos procura com essa atitude, Deus restaura. Amém? Porque acusador é o diabo. Não, ela é isso, ele é aquilo, isso é Satanás. Mas vamos supor que o casal teve essa conduta. Ou a conduta diferente, um acusando o outro. Eu abro a Bíblia, olha, acusador é Satanás. Meu irmão, não estou falando pelo teu casamento, minha irmã, não estou falando pelo teu casamento, estou falando pela salvação de vocês. A Bíblia diz que você tem que ser assim, que você tem que ser temperante, que você tem que ser longânimo, que você tem que ser benigno, tem que ser dessa maneira, tem que ser dessa forma, tem que ser assim. Você traz todo o mandamento, você traz todas as regras e fala para aquele casal, eu não tenho o poder de transformar o casamento de vocês, mas se vocês enquadrar o casamento de vocês dentro das regras bíblicas, o Senhor vai restaurar este casamento. Aleluia, não, amém, pastor, eu vou ler, eu vou fazer, me perdoa, está tudo bem, está tudo uma maravilha. A gente sai dali, nada do que você trouxe das regras e dos mandamentos é praticado. Logo depois aquele casamento acaba. Quando o casamento acaba, Deus é culpado. Ah, pastor, desanimei, eu não estou caminhando, porque o meu casamento acabou. Deus não restaurou meu casamento, Deus ele não salvou, Deus ele não fez isso, Deus é culpado. Então a pessoa desanima, ela para de caminhar, ela vai embora. Ela vai para o mundo, porque a carne grita, não tem mais a esposa, não tem mais o marido. E não seguiram as regras, não seguiram os mandamentos, recusaram aquilo que poderia restaurar. E aquele casamento acaba. É por isso, amados irmãos, que o maior índice de divórcio está entre o povo evangélico. Porque o povo evangélico não quer ter um casamento bíblico. O casamento foi criado por Deus. E para que ele dê certo, venha dar certo, é regra sobre regra, é mandamento sobre mandamento. E o Senhor, Ele fala aqui na palavra que nós lemos, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui e um pouco ali. E Ele vai dizer assim, ó, e aí está o seu descanso. Dê descanso ao cansado. Na verdade, falar está o seu consolo, o seu refrigério. Dê descanso ao cansado, mas vós não quiseram. Entenda bem, querido. Um conflito conjugal é muito difícil, sim ou não? Você quer descanso, você quer refrigério. Então ele começa a falar de regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, mandamentos e mais mandamentos, um pouco aqui e um pouco ali. Este é o seu descanso. Onde está o descanso? Na obediência. Aonde está o descanso, Alberto? Na regra. Aonde está o descanso, amados irmãos, dos mandamentos? Quando você segue, faz conforme está escrito, você descansa na luta do seu lar. Ah, eu estou uma enfermidade, aquilo está me fadigando, aquilo está difícil. Ai, pastor, eu estou cansado, eu não consigo orar, não consigo ler, essa enfermidade está me matando. Tá, minha irmã, não posso, mas Deus pode. Aqui Ele fala assim, aqui Ele fala assado, aqui é desse jeito, é desta maneira. Vive assim, você tem que orar, você tem que ler a palavra, você tem que renunciar, você tem que purificar os teus olhos. Não, pastor, tá bom, eu vou fazer assim. E você sai de lá e não faz. A igreja me esqueceu, a igreja me abandonou, Deus não está cuidando de mim, Deus não olha para mim. Queridos, entenda bem, a cura vem, a libertação vem, a restauração vem, e até a salvação vem, quando você segue os mandamentos, quando você segue as regras. A tua empresa que você trabalha há tantos anos, você não quer ser mandado embora de lá, e para não ser mandado embora de lá, você segue as regras. Para você não ser preso, você segue o estatuto que rege essa nação, a Constituição brasileira. Você segue as regras porque você não quer sofrer. Você freia num pardal de trânsito porque você não quer ser multado. Você não passa num sinal vermelho com guarda ali porque você não quer ser multado. Amém, queridos? Você não passa em um tiroteio porque você não quer ser atingido. Você segue as regras. Então, bem verdade é que as pessoas querem descanso na sua vida matrimonial, elas querem descanso com seus filhos, elas querem descanso na sua saúde, elas querem portas abertas, elas querem dinheiro na conta.
Elas querem ser grandes obreiros, querem ser reconhecidos internacionalmente pregando a palavra de Deus. Mas as pessoas não querem o mandamento do Senhor. Elas não querem renunciar à sua vontade. Elas não querem renunciar ao seu eu. Elas não querem renunciar ao pecado e se render à palavra de Deus. Por exemplo, há um mandamento do Senhor que diz orar sem. Quantos de nós oramos hoje? Quantos de nós oramos? Quantos de nós choramos aos pés do Senhor? Quantas pessoas saem de casa? Tomara que o culto hoje seja uma bênção, tomara que o culto hoje seja uma vitória, tomara que o Senhor visite a igreja, mas quantos oraram pelo culto para que isso acontecesse? Mas a palavra ensina que o próximo culto ao Senhor começa quando encerra esse. Nós vamos nos santificar, nós vamos clamar, nós vamos orar, nós vamos fazer tudo que nós aprendemos para que o Senhor se agrade, no próximo culto Ele se manifeste também. Mas nós não fizemos isso. A gente quer bênção, a gente quer vitória. A palavra fala, tudo querer que os outros vos façam, fazei-o primeiro. Então tem irmão que fica chateado, que vai embora e que não volta mais porque o irmão não cumprimentou ele. Mas a palavra do Senhor diz, tudo querer que os outros vos façam, fazei-o. Eu quero que a Fátima me cumprimente, eu vou cumprimentar a irmã Fátima, tudo bem? Deus te abençoe. Saudade, como é que você está? Acabou. No outro culto ela não me cumprimenta, eu vou lá e cumprimento ela. No terceiro culto eu vou lá e cumprimento ela. No quarto culto ela vai se sentir constrangida, vai me ver, oi pastor, e vai me cumprimentar. Tudo que o outro vos faça, fazei-o. Mas nós não fazemos, não falou comigo, eu também não falo. Quando tinha carro não me deu carona, agora também não vou dar. Mas os mandamentos estão ensinando você a ter comunhão. Os mandamentos estão ensinando você como orar. Os mandamentos estão ensinando você até como interpretar a palavra de Deus. Ele está ensinando você a ser o melhor marido que uma mulher pode ter. Está ensinando você a ser a melhor esposa que um marido pode ter. A palavra do Senhor fala que se ouvir a voz de Deus e guardar os mandamentos dele, bendito é o fruto do seu ventre. A palavra do Senhor diz, em Hebreus 12, que o pai corrige, que o pai açoita o filho que ama. Porque qual filho há que o pai não corrija? Porque se o filho aceita a correção, ele é filho. Se não aceita a correção, ele é bastardo. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Os pais hoje, o que eles fazem? Eles fazem um quarto bonito para o filho. Eles põem computador, internet, celular, tablet, enche a geladeira de iogurte, de Danone, de chocolate, de biscoito no armário, tudo. E o filho fica preso o dia todo dentro do quarto, na internet, no computador, no Facebook, comendo besteira. E o pai fala, meu filho é uma bênção, meu filho não sai para a rua, minha filha não sai para a rua. Não é isso? Mas está uma epidemia de menina de 12, 13 anos tirando foto nua e mandando para os colegas que foi persuadindo a mente dela. E você perde o seu filho, sabe para quê? Porque antigamente, não é isso, Kleber? Cadê? O seu Luiz, cadê ele? Eu jogava, não, o seu Luiz não, porque o seu Luiz é muito antigo, o seu Luiz tem mais de 200 anos. A gente está falando de coisas mais modernas aqui. A gente jogava bola. A gente corria 1 quilômetro até atrás de uma pipa. A gente brincava de pique-esconde, de pique-tá, de pique-lato. O pai falava, ó, vou liberar vocês para a rua, vocês vão trabalhar, vocês vão, daqui tal hora vocês voltam. Olha, são 3 horas da tarde, 6 horas eu quero que vocês entrem. A gente corria, a gente brincava, a gente se exercitava. E se exercitando, toda hora a gente ia lá e bebia água. Eu lembro até que era na bica, botava na bica e bebia água. Os rins trabalhavam, você suava. Não é isso? O que acontecia também, amados irmãos? A gente corria, se exercitava, dava fome. A gente chegava em casa cheio de fome. Aí a mãe fazia sopa de entulho, fazia jiló, berinjela, a gente queria saber. Era igual um trator, comia tudo. E tinha saúde, temos até hoje. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela vida da minha mãe e do meu pai. Glórias a Deus. A gente exercitava. Aí hoje, não, meu filho fica em casa. Meu filho não anda com má influência. Mas está perdendo o teu filho para obesidade. Está perdendo o teu filho para hipertensão. Está perdendo o teu filho para diabetes. E o teu filho também o tempo todo, internet, Facebook, tudo isso, ele não lê Bíblia, ele não ora, ele não busca, ele não é saudável. Aí se levanta uma doença, se levanta uma enfermidade. Ai meu Deus, por que meu filho está assim, Senhor? Porque tu não ensinou o caminho que deve andar, porque você não repreendeu, porque você não aceitou, porque tudo que ele bateu o pé e disse que queria, você fez. Porque você falava não, ele falava sim, você acatava o sim dele. Hoje você está plantando com teu filho aquilo que você colheu. Porque não queremos seguir as regras, nós queremos amar mais do que Deus, nós queremos saber mais do que Deus, e pagamos um preço alto. Então os pais estão perdendo seus filhos para coisas terríveis, porque não sabem impor regras.
Os seus filhos viram a madrugada no computador, na internet, na televisão, enquanto os pais estão dormindo. Tu sabe o que o teu filho está vendo, que ele está, com quem ele está se comunicando? Não, você não está vendo. E amanhã vai acontecer algo terrível com o seu filho, e você vai culpar Deus. Você vai culpar o pastor que não foi na tua casa. Você vai culpar o grupo jovem, você só não vai culpar você. Então tu quer que o teu filho seja uma bênção? Mandamento sobre mandamento, mandamentos e mais mandamentos, regra sobre regra, aleluia, regras e mais regras. Deuteronômio 28 é explícito, ele é claro, onde ele fala, aleluia, Jesus, ele vai dizer: se ouvir a voz de Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que ele hoje te ordena, todas as bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, bendito do campo, bendito na cidade, bendito o fruto do teu ventre. Segue a palavra, viva a palavra, cumpra as regras, teu filho será uma bênção, tua filha será uma bênção, o teu lar será uma bênção. As lutas vão se levantar, mas de todas elas o Senhor te livrará. Porque também Deuteronômio 28, que fala de guardar as regras, ele fala: os inimigos se levantarão por um caminho e fugirão por 7. Se levantará contra ti, mas cairão feridos diante de... Meu irmão, o inimigo está se levantando contra a vida de muitas pessoas, sobre muitos crentes. E tem caído por terra? O diabo está debaixo dos meus pés, mas daqui a pouco está lá no velório velando o filho, que morreu no tráfico de droga, na prostituição, numa bala perdida. O diabo está debaixo dos meus pés, mas daqui a pouco está assinando um divórcio, porque o marido foi embora, porque a esposa foi embora. O diabo está debaixo dos meus pés, mas está arrancando uma mama, está arrancando um rim. O diabo está debaixo dos meus pés, mas está lá com uma diabetes, amputando a perna, amputando o braço. O diabo está debaixo dos meus pés, mas toma um antidepressivo, toma um remédio para dormir. Não tem paz. O diabo está debaixo dos meus pés, mas não é temperante, não é longânimo, não é benigno. O diabo está debaixo dos meus pés, mas está ali na casa do ímpio, na casa da mãe que não é crente, na casa do pai que não é crente, reclamando do marido, reclamando dos filhos, reclamando de tudo, não dando testemunho. O diabo está debaixo dos meus pés, mas está ali na casa do primo, do tio, do periquito, do papagaio, pedir comida que não tem o que comer, pedindo dinheiro emprestado para pagar a conta de luz ou de água. Se vier da igreja, é provisão. Se bater na porta do ímpio, é mendigar o pão. Então tem muitas pessoas mendigando pão e batendo no peito, dizendo: o diabo está debaixo dos meus pés, e não está. E por que mendigo pão? Porque é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. O salmista fala: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando a pessoa é justa e está passando necessidade, o Senhor envia lá, o Senhor bate lá, o Senhor envia o socorro, o Senhor se preocupa, porque tu pode esquecer, dona Léia, tu pode esquecer, Guilherme, tu pode esquecer, meu irmão, tu pode esquecer, meu irmão, tu pode esquecer, minha irmã, mas o Senhor não esquece. E no momento ele vem e traz à memória aquele irmão, aquela irmã. Aí quando você chega lá, tu chega no momento exatamente que o irmão, que a irmã está precisando, e você vê que foi o Senhor que te enviou lá, porque Ele ama aquela vida, e porque aquela vida é um servo e um servo dela. Eu já tive situação difícil, a qual eu orei em casa, falei: Senhor, Tu és um Deus vivo e poderoso, e a Tua palavra fala: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu te louvo, te exalto, porque a última comida que tem no meu armário eu vou almoçar hoje, mas eu te louvo porque eu sei que amanhã eu terei para comer. Eu fazendo ainda o almoço, entrou uma pessoa com um carro cheio de comida na minha casa, que a compra durou mais de 3 meses. Isso é provisão. E a provisão está deixando de vir, porque as pessoas desprezam o mandamento. A palavra do Senhor diz assim, em uma de suas regras, Alberto, em uma de suas regras, Adriana, Sandro, ele diz assim: a candeia do teu corpo é o teu olho. É uma regra. Se o teu olho for bom, o teu corpo terá a luz. Está escrito nessa pronúncia: o teu corpo terá, não é o teu corpo será, o teu corpo terá luz. Quem é a luz? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a luz. Olha que coisa interessante. As trevas se incomodam com a... Eu vou trazer uma referência bíblica, uma passagem bíblica para mostrar, né, o impacto da luz nas trevas. Jesus entra na cidade de Gadá, não falou uma palavra. Digamos que o portal da cidade está aqui. Quando ele pisa dentro da cidade, um endemoniado de Gadá está ali, ele olha para ele e fala: que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Jesus não falou nada. Ele só pisou, o demônio manifestou. Bum! Que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Jesus atormentou quem? As trevas, porque a luz, o Espírito estava sobre ele.
Sem Jesus falar uma palavra, o demônio fala: já que nos expulsa, aleluia, permita que viemos entrar nos porcos. Foi onde Jesus falou: entra. Porque demônio gosta de quem vive na lama. O porco é aquele que você lava ele, limpa, ele volta para a lama. É aquela pessoa que ouve a palavra: eu vou me consertar, mas sai lá e se enfia na lama. É esse que o demônio procura para habitar. É esse que o demônio procura para morar. Mas a palavra fazendo uma alusão de quem tem o Espírito. O demônio quer fazer arruaça na sua casa, mas você se encheu do Espírito Santo de Deus e vai preservar ele na sua casa. Quando você abrir a porta, aleluia, Senhor, e pisar na tua casa, o demônio vai falar: que tenho eu contigo, já que me expulsa, permita que eu saia. Ele vai ter que sair. Tu entrou numa porta, ele vai sair pela janela, vai sair pelo buraco, por onde for. Ele vai sair, porque a luz que é o Espírito Santo está na sua vida. Mas se o demônio está na casa, se ele está no casamento, se ele está na tua vida, não há luz. Não há luz, irmãos. A candeia do teu corpo são os teus olhos. Teu olho é bom, teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será, ele entra no será, trevas. Ou seja, o teu corpo, a tua mente, o teu coração, as tuas atitudes, a sua vida, o seu lar, a sua família será governada, dirigida por Satanás. Essa é a revelação do texto. Eu não quero que o diabo dirija meus filhos. Eu não quero que o diabo dirija a minha mente. Eu não quero que o diabo dirija o meu coração. Eu não quero que as minhas atitudes sejam malignas. Eu não quero que o meu corpo seja de trevas. Eu quero que o meu corpo seja de luz. Então eu tenho que purificar os meus olhos. Bum! Big Brother, mulher pelada, homem, aquela coisa toda, tal. Isso não torna meus olhos puros. Eu vou mudar. Homossexualismo não torna meus olhos puros. Chocarrice não torna meus olhos puros. O que eu vejo na internet não torna meus olhos puros. Está escrito que se teu olho for puro, você terá luz. Mas os olhos não têm sido puros. Tem rejeitado a palavra, tem rejeitado esse mandamento. Mas você quer a luz para te curar. Você quer a luz para te libertar. Você quer a luz para restaurar o teu casamento. Você quer que os vultos saiam da sua casa. Você quer que o diabo pare de te enforcar na cama. Você quer que as portas se abrem. Tudo isso é a manifestação da luz. Tudo isso é a manifestação do Espírito. E ela não vai acontecer sem que eu siga as regras. Não vai acontecer. O fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Tu vive gritando. Tu xinga teu filho, tu xinga tua filha, tu xinga teu marido, tu xinga tua esposa, tu quebra o pau, tu xinga, tu luta com a força do braço, tu faz isso, tu faz aquilo. Quem está na tua vida, é Deus ou o diabo? Pode falar, igreja. Quem está na vida? Mas você quer que a luz haja. E a Bíblia está falando que você tem que deixar de fora, você tem que arrancar da tua vida a ira, a cólera, a maledicência, a vil concupiscência. Tem que arrancar da sua vida. Você tem que buscar, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Tu não viu Cristo se irritar, a não ser quando fizeram o comércio do templo, mas não pecou, porque a casa era dele, invadiram a casa dele, ele foi lá e quebrou tudo e botou para fora. Na casa dele ele pode fazer, ele é dono. Então as regras estão aí. E por que a cura não acontece? Porque não estamos nem aí para as regras. A gente quer a bênção, a gente quer a vitória. E a pessoa fala: pastor, não aguento mais, eu estou sofrendo, Senhor, tira a minha vida, me mata. É mais fácil que Deus te mate do que você seguir as regras? É mais fácil Deus te matar do que você ser temperante, do que você ser benigno? É mais fácil Deus te matar do que você tirar o gato? É mais fácil Deus te matar do que você parar de ser agressivo? É mais fácil Deus te matar do que deixar de ser adúltero, do que deixar de ser lascívio, do que deixar de ser mentiroso? O inimigo cega de tal maneira que se você morrer em lascívia, se você morrer em impureza, se você morrer sendo ladrão, no gato, na internet, que não é certo, se você morrer desta maneira, tu vai ao inferno. E Deus é tão bondoso, Deus é tão misericordioso, que quando você fala: eu não aguento mais, eu quero morrer, Ele não permite que você morra, porque Ele está te dando tempo para se consertar. Ele está te dando tempo de ser uma nova vida. Então o Deus da Bíblia, Ele cura. Aleluia. O Deus da Bíblia, Ele restaura. O Deus da Bíblia, Ele aviva. O Deus da Bíblia, Ele renova.
O Deus da Bíblia, Ele vivifica. O Deus da Bíblia abre portas. O Deus da Bíblia ressuscita mortos. O Deus da Bíblia faz o paralítico andar, o surdo ouvir, o cego enxergar. O Deus da Bíblia derrama o espírito de gozo, de alegria, de paz. O Deus da Bíblia faz isso. Mas o Deus da Bíblia, Ele dá o passo a passo de como que Ele vai ser tudo isso na sua vida. E o passo a passo confronta os nossos desejos. O passo a passo confronta os nossos prazeres. O passo a passo confronta a carne. O passo a passo ele confronta a carne porque a nossa carne odeia orar. Mas a oração é algo espiritual. E a Bíblia diz para você ser espiritual. Ele não diz para você ser carnal, fala andar em espírito. Não cumpre a concupiscência da carne. A carne vai lutar contra o teu espírito, o espírito contra a carne. Vão se opor para que não faça o que queres. Eu vou traduzir para você. Meu servo, minha serva, a tua carne de maneira nenhuma vai querer orar. Quando você começar a orar, a carne vai lutar contra você. Vai dar sono, vai dar cãibra, o telefone vai tocar, vai acontecer tudo. Mas não dá ouvido à carne não. Se der cãibra, não dá ouvido à carne. Se der sono, não dá ouvido à carne. Se vier um cansaço sobrenatural, lembra que se fosse para tomar banho de piscina a noite toda, se fosse para jogar futebol, se fosse para ir no shopping, se fosse para virar a noite na praia, você não estaria cansado. A tua carne está te enganando, a tua carne é mentirosa. Não dá ouvido à carne, dá ouvido ao Espírito. Ore, busque, vença a carne. A tua carne não quer orar, a tua carne não quer ler a Bíblia, a tua carne não quer. Porque a Bíblia te purifica e a carne aprendeu, ela acostumou a viver na sujeira, ela acostumou a viver no pecado. Então quando você for ler a Bíblia, a tua carne vai querer ver o que não presta, a tua carne vai querer fazer o que não presta, a tua carne vai querer fazer tudo menos ler a Bíblia. Então esquece a carne, leia a Bíblia, se purifica, lavando a sua mente pela água que é a palavra. Purifica. E Senhor, tá bom, qual é a vantagem, Senhor, então de eu vencer a minha carne e viver uma vida de oração? A vantagem vai ser que a oração do justo pode em seus efeitos. Eu vou traduzir. Se você tiver uma vida de oração e essa oração ser sincera, ela vai chegar diante de mim e eu vou responder. Na velocidade que você orar, eu irei responder. Seja justo, porque eu só ouço a oração do justo. Eu não ouço a oração do impuro, eu não ouço a oração do profano, mas eu ouço a oração do justo. O que você vai ganhar? Tu vai clamar e eu vou dizer, eis-me aqui, meu servo. É mesmo, Senhor? É. E qual é a vantagem, Senhor Deus, que eu vou ter de vencer a minha carne e ler a palavra, meditar e viver por ela? Bom, a vantagem, se você ouvir tua carne, tu vai viver 70 anos, vai viver 60 anos, vai viver 80 anos, vai viver igual o seu Luiz ali, quase 300 anos, vai viver, né? Mas quando você morrer, tu vai eternamente para o inferno, onde o bicho não cessa de comer, onde o fogo não se apaga. E a vantagem de você viver a minha palavra é que você vai renunciar a coisas da sua carne que não glorificam o meu nome, que ao renunciar vai fazer bem a você, que ao renunciar vai fazer bem a sua família, vai fazer bem o seu lar, vai fazer bem a sua saúde. Você vai renunciar e vai viver isso, e por você viver a minha palavra, ela vai te conduzir à vida eterna. Você vai ganhar um corpo celestial, você não vai ter choro, você vai ter uma lágrima, não vai ter tristeza. E ainda nesta terra, se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, pedireis tudo e eu vou lhe conceder. Então ele está dando passo a passo. Qual é a regra? Se vós estiverdes em... Quem está em Cristo aí, diga amém. E as minhas palavras estiveres em vós. Está lendo a Bíblia, irmão? Está cumprindo a Bíblia? Porque ela só está em você quando você cumpre, não quando você sabe, quando você cumpre. Porque a palavra fala em João 8,44 que o diabo foi homicida desde o início porque não se firmou na verdade. Então muitas pessoas conhecem a verdade, mas não se firma nela, tornando-se homicida. E matando a sua própria vida, não só homicida, mas suicida. Então, irmãos, vamos ao texto. Isaías 28. E vamos meditar um pouquinho no que o Senhor fala. Amém? A quem, pois, versículo 9, ensinará a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado do seio? A quem? A quem vai vir a ciência? Essa ciência não é a ciência do homem. Essa ciência não é a ciência de Darwin.
Essa ciência não é a ciência, né, desses homens aí que passaram aí no passado. Não é essa ciência. É a ciência que Daniel tinha. Daniel era sábio em toda a ciência, mas ciência do homem, não ciência de Deus. Nabucodonosor teve um sonho. Ele não se lembrava nem do sonho. Ninguém pôde falar qual era o sonho. Isso é impossível, ninguém tem como trazer um sonho que o Senhor não se lembra. Daniel orou e o Senhor revelou o sonho e a interpretação dele. Essa ciência. Jantar do rei Belsazar, aonde o rei Belsazar, ele faz um jantar com os utensílios da casa do Senhor. O Senhor vai com uma mão misteriosa, no meio do jantar escreve Menel, Menel, Tekel, Pérez, Ufarsim. Ninguém podia interpretar aquela língua, mas chamaram Daniel. Daniel fala, essa é uma língua angelical. Está escrito Menel, Tekel, pesado foste o teu reino, Pérez, Ufarsim, e achado com falha. Tirado foi de você e foi dado aos medos e aos persas. Essa ciência. A quem se dará a ciência? Ou seja, a quem se dará a revelação da palavra? A quem se dará a comunhão com o meu espírito? A quem se dará o dom de cura? A quem se dará o dom de interpretação de sonhos, interpretação de línguas? A quem se dará o mistério da salvação? A uma criança recém-nascida? Ela tem entendimento, ela tem sabedoria e vai lidar com isso? Ao que foi arrancado do peito? Não. Vai dar esse entendimento a pessoas que são maduras espirituais. Vai dar esse entendimento a pessoas que são maduras, que têm consciência dos seus erros, que têm consciência da sua falha. Vai ser dado a pessoas que no momento que uma mensagem dessa foi pregada pelo Espírito Santo, ela sabe que é com ela que Deus está falando. É comigo porque eu não estou lendo Bíblia, é comigo porque eu não estou orando, é comigo porque eu não estou santificando os meus olhos, é comigo porque eu sou assim, é comigo porque eu sou assado. É com você que tem entendimento que Deus está falando. E por que Ele está confrontando você? Porque é você sujo que Ele quer tornar puro, aleluia! Mas para Ele te tornar puro, você tem que se incomodar com a sujeira. Você tem que se incomodar com a vida que você está vivendo. Fala, eu não quero mais essa vida. Aí Jesus vai entrar e vai te tornar puro. E uma vez puro, Ele derrama o Espírito. E uma vez com o Espírito, tu tem a ciência de Deus. Provérbios 1:23, convertei-vos pela minha repreensão, e eis que derramarei sobre vós o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. É você que Deus quer. Que palavra dura é essa? Não, essa palavra de amor. Ele te ama, Ele quer te limpar, Ele quer te purificar, Ele quer revelar a ciência, e uma vez que a ciência dele é revelada, tu vai ser um marido bíblico, meu irmão. A ciência de Deus, tu entendeu? Assim que a ciência for revelada, tu vai ser uma esposa bíblica. Assim que a ciência for revelada, tu será um obreiro bíblico, um pastor bíblico, tu será um filho bíblico, você será uma alma bíblica, e uma alma bíblica vai herdar o reino dos céus. Aleluia. Está tudo escrito aqui. Tudo escrito a quem se dará a ciência. A criança, até porque dela é o reino dos? Não, Ele vai dar para você, adulto, que tem consciência do certo e do errado. A quem, pois, ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? O desmamado ou arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre? Mandamento sobre? Regra sobre? Regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco. Não despreze a palavra, meu irmão. Você tem que conhecer ela num todo. Isso é Velho Testamento, isso aí já era. 90% das profecias acerca da vinda do Senhor está no Velho Testamento. 90%, falo sem medo de errar. Porque a gente dá estudo sobre isso já há anos. Amém? Ele não despreza, é um pouco lá em Gênesis, um pouco lá em Apocalipse. Conheça tudo, que cada livro que você lê vai trazer grande aprendizado para a sua vida. Em cada livro eu deixei ensinamento, em cada livro eu deixei direcionamento, em cada livro faz parte do mapa que você tem que montar para seguir a mim. E aqui ele vai falar no versículo 12, a qual disse, este é o... Dai descanso ao... Este é o... Mas não... O que é o descanso? E o que é o refrigério? Ele está falando de quê? De mandamentos e regras. Mandamentos e regras. Qual é o teu descanso? Melhor, aonde está o teu descanso? Na palavra. Onde está o seu descanso? O seu descanso está na minha oração? O seu descanso está em sentar nesse banco? O seu descanso está na vida dos teus filhos? O seu descanso está na pensão que você recebe? O seu descanso, igreja, a segunda palavra está onde? O seu descanso está quando você obedecer o mandamento.
O seu descanso está quando você obedecer a palavra. O seu refrigério da luta, da aflição, até desta terra, estará quando você obedecer a palavra. Algumas regrinhas rápidas para ver que nós não obedecemos. Orar sem cessar. Não vou nem perguntar. Precisa? Não se aparta da tua boca o livro desta. Meditar de dia e de noite. Amém. Fazemos isso? Não precisa responder. De dia e de noite? Quantas semanas tem que tu não abre a Bíblia? Quantas semanas tem que tu não dedica 1 hora inteira de oração a Deus? E de pregar o? Quantas almas tu ganhou? Vamos botar no último mês. Todo mês de janeiro que passou, quantas almas você ganhou para Jesus? E de pregar o? Está escrito sim ou não? Se vós não perdoardes, o Pai não te... Quantas pessoas aqui tem rancor no coração e não perdoa? Quantas? Aí morre e vai para o inferno. Ah, Senhor, eu te servi, eu estava na igreja, mas estava escrito que se você não perdoasse, eu não te perdoaria. Que regra é essa que eu tenho que te perdoar e você não pode perdoar? Tem que ser o direito igual. Se eu te perdoo, tu tem que perdoar. Tu tem que perdoar. Tu quer que eu perdoo você? Tu já xingou já, tu já roubou já, tu já pensou, já fez um montão de coisa errada. Não tem diferença de pecado para mim. Aquele camarada foi ali e matou aquela pessoa, trabalhador, homem, ele matou, você ficou horrorizado. Mas quantas pessoas são mortas por palavras? A palavra fala, se você encolerizar com seu irmão, se enfesar com seu irmão, você se torna homicida. Quantos pais estão mortos, ou quantos pais morreram, de desgosto por palavras que seus filhos falaram? Quantas esposas se jogaram, se mataram? Quantos maridos se mataram porque as esposas o fez sentir um lixo? E quantos esposos se mataram porque os maridos se fez sentir um lixo? Ele também é homicida. Então eu perdoo você que matou tantas pessoas com palavras duras e não quer que eu perdoe um homem que atirou contra o outro. Você quer que eu perdoe você, mas tu não pode perdoar teu marido? Você quer que eu perdoe você, mas tu não perdoa teu filho? Você quer que eu perdoe você e não perdoa teu irmão? Que regra é essa? Eu sou justo. Se eu te perdoo, tem que perdoar também. Se você não perdoa, também não te perdoa, é inferno, acabou. E sabe por que tu está no inferno? Porque tu não observou as minhas regras. É regra sobre regra, é mandamento sobre mandamento. Quer perdão, perdoa. Quer ajuda, ajude. Quer o santo perto de você, se santifica. Santo é Deus. Então as regras, elas estão aqui, irmãos. E Deus, Ele quer curar. Seja assim, responde com sinceridade. Quem quer ser curado, diga amém. Amém. E Jesus fala agora para você: eu quero te curar. Eu só vou fazer uma exigênciazinha. Qual, Senhor? Segue minhas regras. Eu quero restaurar o seu casamento, amém, Senhor. E aí, o que eu tenho que fazer? Segue minhas regras. Eu quero que você leve o meu nome. Eu quero escrever agora o teu nome no livro da vida. Quer, Senhor? Poxa, que maravilha, eu também quero. Eu só tenho uma exigênciazinha. O que? Oferta eu trouxe? Não. O meu dízimo eu trouxe? Não. O meu carro eu dou para o Senhor? Não. O terreno que eu tenho para dar para a igreja? Não. Qual é a regra? Segue os meus mandamentos. Perdoa. Se purifica. Se santifica. Irmãos, escuta o que eu vou falar para você. Seguir os mandamentos do Senhor é muito mais fácil do que você perder o teu casamento. É muito mais fácil do que você perder um membro do seu corpo. É muito mais fácil do que você agonizar com uma enfermidade. É muito mais fácil do que você ir para o inferno. E seguir os mandamentos do Senhor se tornará tão prazeroso na sua vida, mas tão prazeroso, tão prazeroso, tão prazeroso, que se alguém botar arma na tua cabeça, eu vou te matar por servir a Cristo, você rindo vai falar para ele: pode atirar, porque o que eu mais quero é encontrar com o meu Senhor, aleluia. Por que vai ser prazeroso? Aleluia, Senhor. Porque é prazeroso para um pai ver um filho de joelho dobrado. É prazeroso para um pai ver uma filha namorando direitinho, casando direitinho. É prazeroso para um pai ver um filho falando: sim, senhor, meu pai. Não, senhor, meu pai. É ver o filho não envolvido em nada que é errado. É ver o filho prosperando. É ver o filho saudável.
É prazeroso ter uma esposa que te ama, ter uma esposa que te deseja, que te respeita. É prazeroso ter um esposo que respeita, um esposo que ama. É prazeroso ter a presença de Deus, é prazeroso ter paz, é prazeroso ter comunhão, é prazeroso ter as mãos usadas por Deus, é prazeroso ter a boca usada por Deus, é prazeroso ser acordado por Deus, é prazeroso ser enviado por Deus, é prazeroso saber que você vai viver toda a eternidade com Deus. E esses prazeres acontecerão quando você viver as regras sobre regras, os mandamentos sobre mandamentos, não desprezando o que está em Gênesis, nem desprezando o que está em Apocalipse, mas entendendo num todo que esta palavra é para te fazer feliz. Você não vai encontrar cura sendo um frequentador de igreja. Você não vai encontrar libertação sendo um frequentador de igreja. Você não vai prosperar sendo um frequentador de igreja. Você não vai alcançar a salvação eterna sendo um frequentador de igreja. Você não vai ouvir do Senhor, vinde e bendite meu Pai, sendo um frequentador de igreja. Mas você vai ser tudo isso que eu falei, vivendo a palavra de Deus. Custe o que custar. Eu não estou preocupado se eu vou viver a palavra de Deus e as pessoas vão fazer chacota de mim. Eu não estou preocupado se eu vou viver a palavra de Deus e as pessoas vão me chamar de louco, vão me chamar de maluco, porque eu vou falar uma coisa para você. Se ser louco é sentir Deus, é maravilhoso ser louco. Se ser louco é enxergar a Bíblia e compreendê-la, é maravilhoso ser louco. Se ser louco é ver, por exemplo, uma dona Léa da vida, chegar toda enferma, cheia de doença, e o Senhor a curar, o Senhor a libertar, é maravilhoso ser louco. Ver câncer caindo por terra, é maravilhoso ser louco. Sentir o Espírito Santo, seu instrumento nas mãos de Deus, é maravilhoso ser louco. Ter um casamento abençoado, ter uma filha abençoada, ter uma família maravilhosa, que é cada um de vocês. É maravilhoso ser louco. Se ser louco é viver com Jesus toda uma eternidade, eu quero dizer para você que eu quero ser louco. Aleluia. Bobo, ou como me chamaram lá em Magé, palhaço. Falei, meu irmão, se ser palhaço é ouvir Deus, sentir Deus, ser instrumento na mão do Senhor, ter um lar abençoado, eu quero ser o Bozo. E o pastor Mero falou que ele queria ser o Bozo. Falei, pastor Mero, careca, desse jeito assim, então já é o Bozo. Mas é verdade, queridos. Deixa eu falar para a igreja uma coisa aqui, uma mensagem simples, uma palavra simples, que denunciou hoje porque que eu e você não estamos vivendo a plenitude do poder de Deus. Por que que você que quer tanto o batismo com o Espírito Santo ainda não recebeu? Por que que você quer tanto discernir a Bíblia e não consegue discernir? Por que você tanto quer as bênçãos patentes em sua vida e não conseguiu? Por que você tanto quer ver os seus parentes convertidos e ainda não conseguiu? Então, irmãos, não vê uma porta abrindo, amém. Não receber a cura, amém. Ficar doente, amém. Não prosperar, amém. Mas não ser salvo, irmão. Porque se eu tenho que seguir as regras e os mandamentos para que a porta se abra, se eu tenho que seguir a regra e os mandamentos para o casamento ser restaurado, se eu tenho que seguir a regra e os mandamentos para alcançar a cura, se eu tenho que seguir a regra e os mandamentos para meus filhos serem abençoados, para mim entrar no céu, eu tenho que seguir as regras e os mandamentos. Quantas perdas você teve por não seguir as regras? Quantas perdas você teve por não seguir os mandamentos? Quantas perdas você teve por não ouvir a voz de Deus? Por não seguir uma orientação pastoral à luz da Bíblia? Faz desse jeito. Quantas perdas você já teve? Mas todas as perdas que você teve, pode ser reversível. Mas a perda da salvação, ela é irreversível. A perda da salvação, ela é irreversível. E tem uma regra que o Senhor Jesus determinou para mim e para você. A regra de que o velho homem, a velha criatura, o temperamento, o rancor, o ódio, a vil concupiscência, a avareza dos olhos, a vaidade, a mentira, ela tem que morrer. E que você tem que nascer de novo, da água, que é a palavra, e do Espírito Santo, que revela a palavra. E se você quer descanso, se você quer refrigério, o Senhor que está dizendo que está aqui, mandamento sobre mandamento,
regras e mais regras, um pouco aqui e um pouco ali. E isso ele fala do descanso. E agora a segunda parte do texto, eu vou terminar rapidinho para que você entenda. Eu não quero, mas ele fala, o refrigério, o consolo, o descanso, está nos mandamentos, amém? Mas vós não quiseste. E ele continua. Porque é mandamento sobre mandamento, quer ver? Vamos lá. Preciso encerrar aqui para que você entenda, não posso deixar de trazer essa parte, que é uma parte pequenininha, mas eu julgo também muito importante. Amém? 28, 12. A qual disse, este é o? Dai descanso ao? E este é o? O que é o refrigério? O mandamento, as regras. Vamos ler junto agora. Mas não? E ele vai dizer no 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre? Mandamento sobre? Regra sobre? Regra sobre? Um pouco aqui? Para aí agora. Ele está dizendo o seguinte: se você não aceitar a regra para se salvar, se você não aceitar a regra para ser curado, para ser liberto, para ser restaurado, ainda assim a regra vai prevalecer sobre você, a regra vai prevalecer sobre você, e ele vai dizer aqui, olha, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. As mesmas regras que vocês estão recusando, para que vocês não sejam salvos, para que não sejam curados, para que não sejam libertos, essas regras vai vir sobre vocês, para que vocês caiam e sejam presos, ou seja, sejam condenados. A regra que cura, a regra que salva, a regra que liberta, a regra que restaura, a regra que aviva, a regra que consola, aleluia, aos que recebem, também a regra que condena, que lança no inferno aqueles que a rejeitam. Então, de qualquer maneira, a regra, ela vai vir sobre você, seja para a salvação, ou seja para a condenação. E já que a regra, ela vai vir sobre você, de um jeito ou de outro, que seja para a salvação, amém? Que seja para a cura, que seja para a libertação. Mas pastor, eu nunca frequentei uma igreja, eu tinha as minhas doutrinas, eu tinha a minha religião, eu não sei nada, eu estou vindo, estou gostando, eu quero um esclarecimento, querido, eu sento com você. Eu chego mais cedo, vou na sua casa, a gente vai discipular você, a gente vai te orientar, a gente vai mostrar o projeto de salvação. Pastor, eu quero seguir as regras, eu quero ser abençoado, eu quero a minha família abençoado. Amém? Vamos junto, vai ser bênção, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Então vamos falar junto. Mandamento sobre? Mandamento. Mandamentos e mais? Mandamento. Regras sobre? Regras e mais? Um pouco aqui? Ali. Este é o seu descanso. Dai descanso ao? Cansado. Este é o seu? E vamos mudar um pouquinho? Não vamos mudar a palavra, vamos falar diferente, vamos falar assim. Mas nós queremos, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, as suas regras, os seus mandamentos, porque eu estou cansado de rejeitá-los e de sofrer. Por isso hoje, eu, custe o que custar, seguirei os seus mandamentos. Seguirei as suas regras. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? É simples ou não é? Vamos louvar o Senhor, amém?